Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 14 de abril. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. O rei bêbado pede mais vinho a Aliatis, que acaba derramando. Irritado, o rei o obriga a lamber o vinho do chão, enquanto todos riem. Quando Aliatis tenta se explicar, o rei o manda calar e o agride. O filho Madai assiste sem poder reagir. O rei o provoca, coloca uma taça de vinho na cabeça de Madai e ordena que ele dance sem a deixar cair, ameaçando queimar seu dedo se errar. A taça cai, e o rei, rindo, decide poupá-lo por hora, mas sugere punições futuras. A rainha chega e pede moderação. O rei a elogia e diz que só quer se divertir. Rabissares pergunta sobre Madai, e o rei responde que os deuses o pouparam por enquanto. Para animar, Arioque sugere que as dançarinas façam um jogo com frutas na cabeça. O rei adora a ideia, e Madai agradece discretamente. A rainha reclama dos excessos de Nabucodonosor. Aspenais diz que é melhor não contrariá-lo nesse estado. Ela se mostra preocupada com a segurança do filho de Evil, enquanto o rei só pensa em diversão. Aspenais garante que Shamiran só comerá alimentos autorizados pelos desbravadores reais. A rainha exige mais, quer ele supervisionando tudo que for servido. Ele concorda. Aspenais pergunta se ela desconfia de algo. A rainha diz que a queda da princesa e as tonturas de Darice podem não ter sido acidentais, foi um alerta dos deuses, e ela não vai ignorar. Samu procura Nebuzaradan, e sem encontrá-lo, sai à sua procura. Zelfa conta a história de Abraão às meninas. Elga chega distraída e Talita percebe. Elga questiona se Zelfa não se cansa dessas histórias. Zelfa responde que é importante ensinar sobre Deus para que os netos dela tenham fé. Elga diz que os verdadeiros perdidos são os que criam intrigas e disfarça, mas está pensando no beijo de Fassur. Samu pergunta a Aliatis se viu Nebuzaradan. Ele diz que foi à sala do trono, pois o rei estava com um humor estranho. Samu se espanta ao saber que foi o rei quem fez aquilo com ele. Aliatis diz que também pensava que o soberano o respeitava. Madai tenta equilibrar frutas na cabeça e dançar, mas fracassa. Todos riem. O rei o manda tentar de novo. Nebuzaradan chega e comenta sobre os hebreus no jardim. O rei o provoca e manda Madai continuar. Ele cai de novo, e o rei o chama de inútil. Nebuzaradan sugere que imite um animal, começando por uma cobra. Madai obedece e se arrasta, mas não agrada ao rei. Ele pede uma espada, encosta no pescoço de Madai e ameaça. Ou me faz rir ou perderá a cabeça. Zabaia comenta que esperava a taberna cheia após a festa. Lior diz que é bobagem, pois comida e bebida sobravam no jardim da rainha. Zabaia insiste que nem todos ficaram satisfeitos. Beroso diz que percebeu os olhares entre Isaac e a filha de Isaac. Diz que ela seria uma ótima esposa, já que o pai tem prestígio entre hebreus e babilônicos. Isaac diz que ouviu falar. Beroso fala sobre a vantagem de tê-lo como aliado, pensando em poder e influência. Diz que o rei deu atenção ao povo hebreu e que precisa de alguém forte para se opor ao governador. Oferece essa união como oportunidade de ascensão. Isaac fica pensativo. Zelfa queima o assado. Elga chega estranha, e Zelfa pergunta o que houve. Elga diz que está refletindo sobre a vida e questiona por que Zelfa nunca se casou. Zelfa responde que sempre esteve ocupada cuidando dos filhos dos outros. Elga comenta que eles já cresceram e que mulher não precisa ficar viúva para sempre. Zelfa pergunta se ela está falando dela mesma e se conheceu alguém no passeio. Elga nega e diz que só conversou com Deus. Zelfa nota que ela voltou diferente. Elga muda de assunto e sai. Beroso aconselha Zaque a refletir bem, pois certas escolhas definem a vida. Zaque diz que entende e Beroso vai embora. Lior traz a cerveja. Zaque pergunta o motivo da cara feia. Lior responde que é a única que tem. Zaque diz que é horrível. Lior rebate que beleza não adianta se está sozinho numa mesa. Zaque diz que está só porque quer, e Lior acha que é porque ninguém o quer. Zaque provoca, dizendo que ele deve estar com saudade do amiguinho que foi para Meroé. Lior corrige, dizendo que Asher é um amigo de verdade, diferente de Zaque, que só valoriza riquezas. Asher não tem ouro, mas tem coragem e caráter. Zaque debocha, dizendo que era fofo ver os dois juntos, mas isso acabou. Lior sugere que pode encontrar Joana e contar tudo. Zaque o agarra pelo pescoço, ameaçando. Zabaia separa os dois e diz que briga só nas arenas. Zaque reclama do escravo, e Zabaia diz que ele não vale muito, mas seria prejuízo perdê-lo. Zaque ameaça Lior no ouvido. Zabaia manda Lior tratar melhor os clientes. Lior responde que foi Zaque quem começou. Zabaia encerra dizendo que pode terminar também, e que a vida de Lior foi paga com muitos lingotes. Gadiz elogia o projeto de Joana.
Matias, preocupado com o bebê, diz que não quer ajudar pobres e que eles deveriam trabalhar. Gadiz explica que a ideia é ensinar um ofício para viúvas e órfãos. Matias reclama dos custos. Gadiz diz que nunca ligou para luxo e prefere compartilhar o que tem. Matias insiste que ele se importa. Zack chega e Nicolau, aliviado, diz estar feliz por ser ele. Zack comenta que já passou da hora de ele largar essa história de espírito do pai. Nicolau pergunta da festa e Zack diz que foi boa. Ao ser questionado sobre Joana, Zack confirma que a viu e que ela estava linda. Nicolau quer saber se havia muitas mulheres. Zack responde que sim e menciona Malca, uma mulher rica que conheceu, mas que não se compara a Joana. Nicolau pergunta se ele pensou em casar. Zack nega, dizendo que o sumo sacerdote sugeriu, mas ele não quis. Nicolau lembra que ele pode ter várias esposas por ser rico. Zack, cansado, diz que vai dormir. A rainha está irritada na cama porque o rei não foi dormir. Diz a Marduk que quando pensa que os homens amadurecem, eles provam o contrário. Após a noite de núpcias, Lia dorme enquanto Daniel a observa carinhosamente e agradece a Deus em silêncio. Darice pergunta se Samu ainda está brava com ela. Ela responde que a falha dela é o menor dos problemas. Ela questiona o chefe da guarda, e Samu diz que ele prefere bajular o rei do que ficar com ela. Darice comenta que ouviu falar da surra que o rei deu em Aliatis. Samu confirma dizendo que ele ficou muito ferido, e pede a Deus proteção contra a fúria do rei. Darice comenta que o rei é imprevisível. Samu lembra da promessa dela e cobra que corrija seu erro. Ela deve se livrar da criança no ventre de Shamira até o fim da noite. Darice entra em desespero. Elga leva café da manhã na cama para Zack e pergunta por que chegou tarde. Ele diz que teve um compromisso após o casamento. Elga comenta que casamentos são comoventes. Zack concorda, mas diz que são cansativos. Elga pergunta, em tom de dúvida, se ele se oporia caso ela quisesse se casar de novo. Zack apenas a observa. Joana tenta comprar um tear, mas o vendedor se recusa a baixar o preço. Ela tenta negociar, perguntando se há algum com defeito que possa consertar. Malca, que observava, se apresenta e elogia a atitude de Joana. Diz que pode ajudar comprando alguns teares. Joana agradece, mas hesita em aceitar. Malca insiste, revelando que também é hebreia e conhece a causa. Joana aceita, emocionada. Malca pede que o vendedor envie os teares. Joana agradece e diz que isso ajudará muitas mulheres e crianças. Malca admira sua fé e pergunta há quanto tempo ela está na Babilônia. Joana conta brevemente sua história. Malca explica que chegou recentemente com a família e ainda não conhece ninguém. Joana a convida para visitar sua casa. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!